Escrevo essa carta por dois motivos. Primeiro, para justificar e anunciar a minha decisão de trocar a instituição religiosa, Congregação Cristã no Brasil, CCB, por uma igreja que zele pelo ensino bíblico. Segundo, para compartilhar um pouco do que vivi ali durante 10 anos. Há cerca de 4 anos, mais especificamente, em 2014, passei a ler as Sagradas Escrituras, pois desconfiava que havia ensino de heresias na CCB. Heresias sendo deturpações do ensino bíblico. Depois de meses e meses de estudo e oração, jejum, as minhas desconfianças foram confirmadas. Realmente eu fazia parte de uma instituição herege. Daí em diante só havia dois caminhos. Ou eu negava a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ou eu denunciava toda a heresia que havia descoberto. Passei então a instruir, com base nos textos bíblicos, o pequeno grupo das reuniões de jovens e menores, de que uma boa parte dos ensinos fundamentais que eram transmitidos aos membros pelo ministério há anos e anos, na verdade era mentira, engodo e deturpação das Sagradas Escrituras. Ao denunciar, apresentava as referências bíblicas que provavam o falso ensino. Desde que comecei esse trabalho evangelístico, se foram mais de 3 anos. Todavia, no decorrer do tempo, alguns foram tendo o coração amolecido, a cada vez que eram expostos ao Evangelho de Cristo. E esse foi o único motivo pelo qual suportei todo esse período nessa instituição. A seguir, descreverei as principais deturpações que presenciei. Primeira deturpação: a usurpação da autoridade bíblica. Observei que a Bíblia não era a principal fonte de autoridade nos cultos que estive presente. O texto de 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Todavia, por não saberem interpretar corretamente o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, porque a letra mata e o espírito vivifica, a visão predominante na instituição é que a leitura da palavra de Deus é algo a ser evitado e que o que deve ser considerado como, abre aspas, palavra de Deus irrefutável, fecha aspas, é o que o homem fala quando prega. Mesmo quando o que prega ensina essencialmente o contrário ao que leu. Esse falso ensino e a falta do estudo bíblico aprisionam os fiéis a tudo que os pregadores falam, pois os fiéis não possuem instrução suficiente para saber que o que estão ouvindo, na verdade, é uma adulteração do ensino bíblico. Um simples erro de interpretação foi a fonte da maior, ao meu ver, enxurrada de heresias que eu já presenciei. Com isso, o pregador da CCB possui no seio da instituição mais autoridade do que o texto bíblico. Em outras palavras, não importava se o que estava sendo pregado estava ou não escrito na Bíblia ou de acordo com ela. O resultado disso é uma relativização oceânica da fé em Cristo, pois cada pregador possuía mais autoridade do que o texto imutável. E cada um deles tinha toda a liberdade de interpretar o texto da maneira com que bem queria, independentemente
se a interpretação era diametralmente oposta ao texto bíblico, o que acontecia na maior parte do tempo. Sendo esse um caso clássico de Marcos 7, capítulo 7, verso 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Já ouvi pregações onde o cooperador ensinou uma heresia dizendo que o Cristo, diferente do que estava escrito em João capítulo 1, verso 1, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou em Colossenses capítulo 1, verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o pregador dizia ao povo que, na verdade, o Cristo era um arcanjo, ou seja, removendo o Cristo do seu trono e da posição de Deus e colocando como uma criatura. O mesmo feito pelos arianos dos primeiros séculos. Mas, se são proibidos de estudar a Bíblia, como estudarão a história da igreja para perceberem que estão cometendo as mesmas heresias de 2000 anos atrás? E o mais assustador de tudo é que o povo acreditava naquilo e, entre aspas, sentia Deus ouvindo uma mentira. Pergunto, qual o primeiro atributo do Espírito de Deus? Respondo, santo. O Espírito de Deus e é santo, santo e santo. Mas não em uma santidade capaz de ser alcançada pela mente humana. Deus é infinito em todos os seus atributos. Logo, o Espírito de Deus é totalmente santo. Agora pergunto, sendo totalmente santo e essencialmente verdadeiro, estaria o Espírito de Deus visitando alguém em um ambiente onde o que impera é a mentira? Sabemos que não é Deus quem tem comunhão com a mentira, mas sim o diabo, como nos ensina João capítulo 8, verso 44. Quando ele, no contexto, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Presenciei na congregação pregadores usurparem a autoridade da palavra de Deus para espalharem inverdades, levando o povo ao engano, a mentiras e, consequentemente, a uma distância oceânica da pessoa de Cristo. O que os atribuía autoridade não era o saber da Bíblia Sagrada, mas sim o seu cargo na hierarquia governamental da igreja. De modo que do dia para a noite alguém poderia ser digno de ensinar apenas por ter sido colocado no ministério. Uma verdadeira aberração. Além disso, a sensação que dava ao ouvir esses pregadores é que o seu maior objetivo, visivelmente, era levar o povo a eles e não a Cristo. E o povo os seguem, pois desconhecem o conselho das Sagradas Escrituras em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e verso 9, que diz: mas ainda que nós, no contexto Paulo e o seu conservo, mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Pregadores assim se colocam consciente ou inconscientemente em uma posição de malditos ao pregarem o falso ensino. Segunda deturpação: o ocultamento da pessoa de Cristo nos cultos.
Durante anos e anos, participei de cultos onde o Cristo era citado apenas na abertura. Iniciamos esse culto em nome de Jesus. Essa é a frase comumente usada. Durante todo o culto, em momento algum, o pregador citava o nome de Jesus Cristo novamente. Após o início, vinha a oração, louvores, e na exortação da palavra, não importava o texto lido, o foco era fazer o máximo de promessas possíveis aos membros da igreja. Promessas de cura, de emprego, de vingança contra o inimigo. Não havia um nexo entre o texto lido e a palavra exortada, de modo que o povo só acreditava naquela falta de respeito com as Sagradas Escrituras, porque durante anos e anos foram ensinados a não ler a Bíblia, pois, ao meu ver, se lessem, não aceitariam tamanho desrespeito com o que é santo, com o que é sagrado, com o que custou o sangue do Cordeiro. Todavia, ao prosseguir orando e examinando as Escrituras, a cada vez ficava mais claro para mim que a distância do estudo bíblico só poderia gerar uma igreja totalmente distante daquele que é o verdadeiro caminho do Cristo. Na congregação, o que eu vi nesses quase 10 anos é que o verdadeiro caminho, na verdade, é a própria instituição religiosa CCB. Em outras palavras, se você ficar ali até o resto da sua vida, irá aos céus, mesmo que você desconheça totalmente a necessidade do Cristo. O objetivo máximo é sempre ocultar o Cristo e exaltar a instituição religiosa. A persistência dos santos deixa de ser a confiança na pessoa e na obra de Cristo e passa a ser o fato de estar em um lugar. O meu sentimento é que, ocultando-a, escarnecem a obra de Cristo na cruz e levam uma multidão às trevas. Mas falarei sobre isso mais adiante. Terceira deturpação. A deturpação semântica, alteração do verdadeiro sentido das palavras na igreja para amarrar os membros à instituição. Mergulhada em um exclusivismo herege, a CCB, durante a sua história, deturpou, alterou, consciente ou inconscientemente, o verdadeiro significado de diversas palavras bíblicas, como, por exemplo, primeiro, a palavra graça. Biblicamente, graça é a forma usada por Deus para salvar pecadores. Paulo deixa muito claro isso em Romanos capítulo 3, verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em outras palavras, se somos justificados, sendo removida a pena do nosso pecado, a qual Cristo pagou no duro madeiro da cruz, isso ocorre pela obra de redenção e substituição feita por Cristo. Ou seja, graça é um favor destinado a pecadores pelos méritos de outra pessoa, sendo essa pessoa o Cristo, o próprio Deus, como diz em João, capítulo 1, verso 1. É por isso que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, como não estudam e mantêm o povo na ignorância, presenciei que a palavra graça na CCB é usada para identificar a própria instituição religiosa, CCB. Ou seja, graça deixa de ser focada na obra de Cristo na cruz e passa a ser o fato de você estar dentro da CCB, mais especificamente, ser batizado na CCB. Como resultado, os membros que convivi
predominantemente, acreditavam que haviam recebido a graça de Deus por estarem na CCB e não por depositarem a sua esperança de salvação totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Uma das piores deturpações da palavra de Deus que já presenciei foi isso. Talvez isso, juntamente com a remoção de Cristo do centro da fé, é uma das coisas mais diabólicas que já vi na minha vida. Mentirosamente, removem o foco de Jesus Cristo e o colocam na instituição religiosa, a fim de aprisionar as pessoas pelo medo da forma mais covarde possível, mantendo o povo longe do ensino da palavra, alimentando-os com mentiras e colocando um jugo pesadíssimo nas suas costas, o que é oposto ao ensino bíblico de Mateus, capítulo 11, verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segundo termo deturpado, o verdadeiro caminho. Durante os anos que estive na CCB, ouvi diversas e repetidas vezes, abre aspas, aqui é o verdadeiro caminho, fecha aspas, e a congregação é o caminho verdadeiro. O intuito é sempre o mesmo, remover a pessoa de Cristo do centro da fé e colocar a instituição religiosa como o maior ídolo a ser adorado pelos fiéis. Abandonaram aquele que é o verdadeiro caminho e fizeram um ídolo para si mesmos, a própria instituição religiosa. O que a palavra de Deus nos diz é outra coisa. O Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O que a Bíblia diz é que, independente de onde você está fisicamente, para ser salvo, é necessário que você esteja em Cristo e Ele em você. Evangelho de João, capítulo 14, verso 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ele sim é o verdadeiro caminho, e não um lugar feito por mãos de homens. Terceira palavra deturpada, a palavra pecado. Durante esses anos fui ensinado que pecador é alguém que comete fornicação ou adultério, e que essas pessoas caíram da graça. Lembrando, graça para a CCB é o estar e ser batizado na instituição, e não o favor recebido pelos méritos de Cristo, o que é uma profunda heresia. Todavia, a Bíblia nos ensina que, na verdade, todo homem é pecador e é incapaz de entrar nos céus pelos seus próprios méritos. Veja os versículos a seguir. Romanos, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 1 Reis, capítulo 8, verso 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Como resultado da deturpação da palavra pecado, ouvi relatos de pessoas que, ao serem consideradas pecadoras, não no sentido bíblico da palavra, é claro, perderam a sanidade mental, acabaram com as suas vidas. E tudo isso, toda essa destruição causada pelo ensino de heresias, de mentiras, de engodo, de idolatria para com a própria instituição religiosa. Ao meu ver, a gênese, a fonte geradora de tudo isso
é ver o estudo bíblico negativamente, é tirar a autoridade do texto bíblico e passar a acreditar em homens que desconhecem o verdadeiro Evangelho de Cristo. O meio que convivi só sobrevive por causa da ignorância, da falta de conhecimento da palavra de Deus. De modo que entendo que para sua própria existência é necessário que a CCB oculte o verdadeiro ensino das Escrituras, pois ao serem convencidos do verdadeiro Evangelho, seria insuportável permanecer em um ambiente herege. Vi diversas pessoas saírem debaixo das amarras do falso ensino e buscarem igrejas bíblicas para se alimentarem da verdadeira palavra de Deus, de modo tal, mais uma vez repito, para a sua sobrevivência, entendo, é necessário que a CCB impeça ou desmotive os seus membros de examinarem as Escrituras, pois ao serem iluminados teriam repulsa de continuarem a ouvir mentiras. Ainda quanto ao pecado, Efésios 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa passagem deixa muito claro que o homem não é salvo por obras, mas como a maioria com que convivi não examinam as Sagradas Escrituras, principalmente os pregadores, passavam a acreditar em verdadeiras aberrações, em ensinos totalmente contrários ao texto sagrado. Escravizam as pessoas pelo medo, amarram as pessoas a ensinos mentirosos e com isso servem-lhes aos papéis que lhes é confiado, o de enganar. Concluindo e resumindo, nesses quase 10 anos na CCB, fui ensinado que, diferente do que diz a palavra de Deus, a autoridade na pregação não é das Sagradas Escrituras, mas sim do pregador. Para eles, não devo acreditar na letra, mas sim na revelação do homem que prega, mesmo quando o que é pregado é essencialmente o contrário do que está escrito. Paulo contesta totalmente essa visão herege. Em Gálatas, capítulo 1, verso 8 ao 9. Observei que a centralidade da maioria dos cultos que participei não era o Cristo, mas sim fazer promessas que vão de encontro às necessidades imediatas dos membros. Em outras palavras, o centro do culto é o próprio homem, ou mais especificamente, os seus desejos para essa vida terrena. Presenciei também que a palavra graça é vista como sendo a própria instituição religiosa CCB, e não um dom gratuito, como nos ensina o texto bíblico. Romanos, capítulo 3, verso 24. Fui ensinado que o verdadeiro caminho é a CCB e não Cristo, uma heresia satânica, ao meu ver. Após ser convencido pelo Espírito de Deus do Evangelho de Cristo, passei nesses 4 anos de cooperador de jovens a denunciar a todas essas heresias nas pregações que fazia aos domingos de manhã. Tudo o que citei aqui, e muitas outras coisas que me fogem à mente, denunciei. E creio que alguns poucos, assim como eu, foram convencidos, não por mim, mas pela palavra de Deus, de que estão participando de um mar de mentiras e heresias. O principal motivo da minha mudança de igreja, pois passarei a frequentar uma igreja que zele pelo ensino da palavra de Deus, entre outros, é que tenho meditado no texto de Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 33. Especificamente no verso 25, onde está escrito: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
Com base nesse texto, tenho pensado, será que Cristo levaria a sua noiva, a igreja, para ouvir mentiras, engodos, heresias, distorções da palavra de Deus? Tenho certeza que não. E por que digo que sou servo de Deus e levo a minha esposa, e no futuro levaria os meus filhos, se assim Deus me der, todos os domingos para ouvir toda essa enxurrada de engodo, como descrevi aqui? Ao sermos confrontados com a palavra de Deus, experimentamos que ela é viva e eficaz e nos guia nas nossas decisões. Cito Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Orando há alguns anos, juntamente com a minha esposa, e depositando total confiança na promessa de Cristo sobre o Espírito Santo, escrito no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 13, que diz: Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Chegou um momento que um ambiente sedento pelo falso ensino e predominantemente resistente à palavra de Deus se tornou insuportável. Pelos motivos acima citados, a partir de hoje, oficialmente, digo oficialmente porque já há muito denuncio as heresias da CCB e já há muito não me considero membro da instituição. Passarei a frequentar uma igreja que zele pelo verdadeiro ensino da palavra de Deus, e não mais a instituição religiosa Congregação Cristã no Brasil. Concluo citando 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade.